Fala aí, galerinha do 8º ano do Colégio Curso e Aplicação. Que saudade enorme de vocês. Aqui é o professor de História, Rodrigo Alberoni, e eu trago na aula de hoje uma continuação do nosso podcast da semana passada. No podcast nós trabalhamos o quê? O contexto anterior da Revolução Industrial e o início da Revolução Industrial. Hoje nós vamos trabalhar com algumas consequências dessa Revolução Industrial. Lembrando que consequências podem ser positivas e negativas. Tranquilo? Então já pega o livrinho de vocês aí, pega o caderninho também para anotar esse quadro maravilhoso que está aqui atrás de mim. Então eu vou sair da frente dele para vocês copiarem. Pausa o vídeo para ter tempo de copiar, mas vou dar alguns segundinhos também. E aí eu já volto para explicar o conteúdo para vocês. Valeu? Fala aí, galera, tô de volta, estão preparados? Copiaram tudinho? É muito importante que você copie esse quadro no seu caderninho, até para que você possa fazer as anotações do que eu vou falando nessa nossa aula. Pega o livrinho também para fazer um comparativo, né? Os tópicos que eu apresento aqui estão presentes no livrinho de vocês também. Hoje nós vamos trabalhar o tema 3 do seu livrinho de história, tá ok? Então, olha só, qual é o título desse tema 3? Trabalho e cotidiano no mundo industrializado. Então, como se dão as relações de trabalho? Quem controla os meios de produção? Quem vende sua força de trabalho? E como são as relações sociais entre esses indivíduos nessa nova sociedade que se forma a partir da Revolução Industrial? Estão preparados? Então vamos lá. Seguinte, galera, essa nova sociedade ela está se formando. E que sociedade é essa? É uma sociedade dividida, porque de um lado nós temos a burguesia se consolidando como a detentora dos meios de produção, no caso a fábrica, e o proletariado, um novo grupo social que surge. Lembra o êxodo rural? Camponeses em busca de empregos vão trabalhar nas fábricas. A partir daí nasce o proletariado, o operário, um indivíduo que vende a sua força de trabalho, eu não estou tão forte assim, mas ele vende essa força em troca de um salário para sobreviver. Então, dentro dessa lógica, nós temos o grupo que controla os meios de produção, as fábricas, e aqueles que vão trabalhar nessas fábricas. Portanto, a burguesia tende a acumular dinheiro, enquanto o proletariado ganha pouco dinheiro para produzir em nome dessa burguesia. Então nós podemos perceber grandes diferenças sociais e econômicas surgindo a partir daqui. Porque com a industrialização vão surgir novas cidades e principalmente bairros operários. Então será que essa burguesia vai morar no mesmo bairro que o trabalhador urbano, que o proletário? A resposta é não. Então enquanto a burguesia está mais próxima dos grandes centros comerciais, das lojas, grandes avenidas, praças, em luxuosas casas, o proletário ele meio que vai se acumulando ao redor da fábrica, em construções de 1, 2 andares, algumas com subterrâneo, e esses indivíduos vão viver nessas moradias sob péssimas condições, e já eu vou tratar com vocês sobre isso. Então é importante ressaltar o quê? Que o avanço dessa industrialização gera o surgimento de novas cidades, e quanto mais cidades, mais pessoas vivendo próximas uma das outras. E aí nasce o conceito que das multidões. Muitas pessoas convivendo no mesmo espaço. Só que muitas pessoas no mesmo espaço não significa que elas estão tendo um contato social de proximidade. Não, elas estão muito ocupadas, trabalhando até 16 horas por dia. Então essas multidões poucos se encontram, porque todos estão o quê? Sendo controlados pelo tempo. Eu preciso produzir, eu preciso trabalhar, eu estou cansado, agora eu vou descansar. Então são várias pessoas, circulando, mas o contato social é muito pequeno. Maravilha? Então vamos continuar aqui. Dentro dessa lógica de crescimento de cidade e de muitas pessoas, nós temos um crescimento da criminalidade também. Muitas pessoas aglomeradas, nem todas conseguem emprego, ou aquelas que conseguem o emprego, o salário é muito baixo, isso tende a aumentar a criminalidade. Então os assaltos se tornam mais frequentes, tanto que a Inglaterra vai criar uma nova série de leis, vai repaginar toda a sua polícia para poder controlar esse excesso de criminalidade que surge a partir da industrialização.
Dentro dessa lógica, a gente vai pautar um pouquinho, vai diferenciar a questão da vida do proletariado e do burguês. Como eu falei, o burguês que tinha uma vida de luxo, até porque ele controla os meios da produção e, portanto, tem mais dinheiro. Já o proletariado, ele vai viver próximo às fábricas, porque seria interessante para ele ficar longe da fábrica. Cara, ele já trabalha 16 horas por dia. Imagina se ele tivesse que percorrer uma longa distância para chegar ao trabalho. Não ia dar certo não. Então, geralmente, o trabalhador ele morava próximo às fábricas. Esse trabalhador ganhava bem? A gente sabe que não. Era necessário que toda a sua família trabalhasse, inclusive crianças. Crianças com 6, 7, 8 anos de idade já estavam nas fábricas trabalhando. Mulheres também estavam nas fábricas trabalhando. E aí tem um detalhe importante. A sociedade daquela época, do século XVIII, ela considerava as crianças e as mulheres inferiores aos homens. Portanto, elas ganhavam menos. E se elas ganhavam menos, o lucro dessa burguesia ao empregar mão de obra infantil e feminina era maior. Então, era muito comum nas famílias as crianças estarem trabalhando, as mulheres trabalhando, enquanto o homem da casa ele estava desempregado. Olha que situação. Existiam leis trabalhistas, professor? Também não existiam leis trabalhistas. Nada de férias ou férias remunerada, direito a folgas remuneradas. Não tinha nada disso. Seguro-desemprego, seguro-saúde, também não. Se um trabalhador sofresse um acidente na fábrica, provavelmente ele seria demitido e teria que viver em péssimas condições, mendigando na rua. Tranquilo? Dentro desses abrigos, como eles ganhavam muito mal, viviam várias famílias. Eram 3, 4 famílias dividindo o mesmo quarto, o mesmo ambiente para dormir, né? O banheiro também era coletivo. Não era o banheiro hoje bonitinho que você senta lá na sua privada, dá descarga. Não, eram fossas. Os dejetos eram jogados no meio da rua. Então as condições de higiene eram péssimas. Qual é a situação hoje aqui no Brasil, no Rio de Janeiro? A gente está vivendo uma pandemia aí do coronavírus? O que falaram para vocês? Ó, a gente tem que ficar em casa, evitar o contato social. Mas imagine que nessa época, várias famílias morando na mesma casa, no mesmo prédio. Então, surtos de doença ocorriam o tempo todo, ainda mais com péssimas condições de higiene. Não tinha essa de sabonete, álcool em gel 70, nada disso. Então, tuberculose e outras doenças comiam solto aqui nessa época. Então, era normal surtos, epidemias que geravam a morte de muitos indivíduos. Outra questão importante aqui pra gente é em relação ao uso do relógio, porque quando eu olho ali no passado, a vida do camponês, ela era organizada por qual tempo? O tempo natural, da natureza. O nascer do sol, o galo cantava, e aí ele levantava para trabalhar. Ia ficando à tarde, o sol ia se pondo, ele voltava para casa para descansar. No inverno ele trabalhava menos, porque o sol ficava menos tempo iluminando. Porém, isso aqui vai mudar. Com as fábricas, o que vai mandar não é o tempo da natureza, não são as estações do ano, é o tempo do relógio. Sim, o relógio. O relógio vai ser difundido. Serão construídas torres na Inglaterra com grandes relógios para controlar o trabalhador. Ele tinha que saber o horário que ele deveria acordar, o horário para entrar na fábrica, o horário de saída da fábrica. Existiam sinais muito parecido com a escola, não é? Quando você vai para a escola, você bota o despertador, ó, o relógio, para tocar. Você acorda, se arruma, chega na escola. Como é que você entra na sala? Quando toca o sinal, vai pé, você, opa, vou para a sala, intervalo, pé. Ou seja, você continua sendo controlado pelo relógio. E isso surgiu a partir do quê? Da Revolução Industrial. Então, esse relógio vai controlar o horário do trabalhador entrar e sair da fábrica, o tempo gasto na produção. O que o professor Alberoni fez com vocês numa aula? Lembra? Ele passou um trechinho do filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Inclusive, como eu passei só um trechinho, você está em casa, está de bobeira? Opa! Vou botar lá no YouTube, Tempos Modernos, e vou assistir o filme completo. Vale a pena, galera, muito bacana. E o que acontecia? O personagem do Charlie Chaplin, a todo momento, ele era vigiado por um capataz que queria que ele acelerasse a produção. Lembra? Ele ficava lá apertando a porca o dia inteiro. Divisão do trabalho, já expliquei isso para vocês. Cada um na fábrica tem uma função. A função dele era apertar uma porca, lembra? Ele apertava tanta porca durante várias e várias horas, quando ele saía do trabalho, ele saía assim, ó, do trabalho, ó, apertando as porcas, lembra? Imaginárias, no caso. Repetição, repetição. E tinha que ser cada vez mais rápido.
Quanto mais rápido você repete um movimento que é mecanizado, mais a produção se torna rápida. Tranquilão, meu galera? Beleza. Então, dentro dessa lógica, ó, o bonequinho do Alberoni está pensando, tempo é dinheiro? Para essa burguesia era. Quanto mais eles produzissem no menor período de tempo, mais lucro era garantido. Tranquilão, galera? Vamos para o nosso último tópico de hoje? Então é o seguinte, essa industrialização ela vai gerar impactos ambientais? É óbvio que ela vai gerar muitos impactos ambientais. Nós vimos que para produzir qualquer coisa é necessário matéria-prima. Se você não lembra mais a definição de matéria-prima, volta lá no nosso podcast que eu defini para vocês. Então essa matéria-prima, não é? Ela é necessária para a produção industrial. Por exemplo, construção de ferrovias. Lembra? Agora tem a locomotiva, a Maria Fumaça, o trem a vapor. Para eu fazer o trilho eu preciso de madeira. Onde encontra essa madeira? Nas florestas. Então corta-lhe as florestas. Eita, destruição das florestas. Para eu ter o ferro, o minério de ferro, eu tenho que construir o quê? Minas. Mais desmatamento, mais degradação ambiental. Eu preciso queimar esse carvão mineral. Gera poluição do ar. No inverno, muitas pessoas concentradas vão queimar carvão vegetal. Mais destruição das florestas. O ar vai ficando pesado, carregado, escuro, poluído. Opa! Doenças respiratórias. Péssimas condições de higiene aumentam. Eita, difícil. Acúmulo de resíduos e dejetos. Galera, muitas pessoas aglomeradas não tinham esse sistema de esgoto nesses bairros proletários. As fezes, urinas e outros dejetos eram jogados no meio das ruas. Isso gerava o quê? Um mal-estar tremendo e circulação de novas doenças. Boa parte desses dejetos acabavam sendo despejados depois aonde? Nos rios. Sem contar o lixo industrial, que também é para os rios. Isso vai gerar poluição das águas, mais contaminação, mais doenças. Tem um caso muito famoso, inclusive já foi questão de vestibular, que reflete, que vai abordar a questão da poluição causada na Revolução Industrial. Esse caso é o famoso caso das mariposas brancas de Manchester. Que caso é esse, professor? Isso tem tudo a ver com ciência. Você pode até levar esse caso para sua professora de ciência ou biologia para ela te explicar um pouquinho de seleção natural. O que acontece? Quando você pega a Inglaterra, antes da Revolução Industrial, o ar estava poluído pela fuligem da queima de carvão? Pelas chaminés das fábricas? Não. Então as florestas, o tronco das árvores nas florestas eram cheios de líquens, uma mistura de algas com fungos. Esses líquens eram branquinhos, a árvore ficava toda branquinha. E aí uma mariposa vinha voando, que mariposa linda, e pousava nessa árvore. A mariposa era branca. O tronco dessa árvore estava como? Branco, cheio de líquens. Então ela pousava ali e ficava o quê? Camuflada. Um passarinho conseguia enxergar essa mariposa? Não enxergava. Ele comia a mariposa? Não. Então ela sobrevivia e gerava descendentes. Com a poluição, essas partículas de sujeira começam a grudar nas árvores e matar os líquens. Então os troncos que eram branquinhos, cheios de líquen, agora vão ficar marrons, escuros, pretos, cheios de fuligem. Aquela mariposa branca, quando pousava no tronco, ela não se camuflava mais. O passarinho enxergava de longe e vinha e comia ela. Qual mariposa vai sobreviver agora? Era a mariposa negra, a mariposa marrom, que pousava na árvore e se camuflava. Então, a partir disso, com o passar do tempo, as mariposas brancas foram desaparecendo, porque eram consumidas pelos predadores, e as mariposas marrons e negras foram se tornando a maioria, porque eram agora elas as que se camuflavam. Galera, a gente terminou a nossa aula aqui de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Depois tem mais. Beijão e até a próxima.